Olá, começa agora mais um Hora da Saúde. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais essa produção do Hospital de Amor que busca levar para você, aí na sua casa, em todo o Brasil, informação de qualidade sobre diversos temas relacionados à saúde. Amor e maternidade são quase sinônimos. Não tem como pensar em amor e não se lembrar de colo de mãe. No mundo moderno, ser mãe é jornada em tempo integral e, além disso, ainda há o desafio de trabalhar fora, cuidar da casa e, muitas vezes, ser a única pessoa na família a fazer tudo isso. Com a pandemia, isso pode se tornar um desafio ainda maior. É sobre isso que iremos falar hoje. E para me auxiliar nessa missão, Dr. Marcelo Gobo Júnior. Olá, Dr. Marcelo. Olá, Glaucia, tudo bem? Ser mãe em tempos modernos, cuidado de mãe, um ótimo assunto para a gente discutir hoje. Claro, isso repercute na saúde. Uma pesquisa recente, vinculada nos jornais impressos, aqui do estado de São Paulo, evidenciou que 9 em cada 10 mães precisaram ajustar a sua rotina em decorrência do trabalho nesse momento de pandemia. E a gente precisa fazer um equilíbrio dessas forças para poder dar conta de trabalhar fora e de cuidar da casa, e às vezes isso pode parecer um milagre, né? Mas, doutor Marcelo, e não é que essa história de ser mãe me lembra uma poesia? Eu andei por todos os jardins procurando uma flor para te ofertar. Em algum lugar eu encontrei a flor perfeita para te dar. Ninguém sabia onde estava. Esta flor, mimosa perfeição. Ela se chama Flor Mamãe e só nasce no jardim do coração. Enfeita o nosso sonho, perfuma a nossa ilusão. Flor divina, eu suponho, faz milagres em oração. Neste dia de carinho, quero senti-la no peito, inebriando a minha alma, Flor Mamãe, amor perfeito. Amor perfeito, amor de mãe, né? Para falar do amor de mãe, vamos sentar aqui agora? Vamos. Tanto amor assim, né, Gal, você acaba tendo um preço. É um desafio a gente poder equilibrar essa rotina de fora e aqui dentro do trabalho e a rotina das mães ajustadas nesse mercado de trabalho moderno, né? De acordo com o IBGE, as mulheres gastam o dobro do tempo que os homens em atividades domésticas. Enquanto eles gastam em média 10,9 horas por semana, as mulheres gastam 21,3 horas. Além disso, 70% da mão de obra do setor social e de saúde, o mais afetado pela pandemia, é composto por mulheres. Ou seja, o sexo feminino é a maioria na linha de frente contra a Covid-19. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, realizada pelo IBGE, aponta que cerca de 7 milhões de mulheres deixaram seus postos de trabalho no início da pandemia, 2 milhões a mais do que o número de homens na mesma situação. Uma outra pesquisa recente, realizada pela ONG Gênero e Número e pela organização feminista Sempre Viva, concluiu que entre as quase 3 mil mulheres entrevistadas, 47% afirmaram ser responsáveis pelo cuidado de outra pessoa, das quais 57% são responsáveis por filhos de até 12 anos. 6,4% afirmaram ser responsáveis por outras crianças e 27% afirmaram ser responsáveis por idosos e 3,5% por pessoas com alguma deficiência. No momento dessa pesquisa, em pleno isolamento social no Brasil, 53% das mulheres afirmaram seguir trabalhando a partir de casa com a manutenção do salário. Para 8% delas, o trabalho à distância havia se tornado inviável. Não podia mais ser realizado naquele contexto, embora também seguissem sendo remuneradas. As que tiveram prejuízo de renda e agora estavam em casa sem trabalho remunerado somaram quase 16% de todas as entrevistadas. 65,4% das mulheres disseram que a responsabilidade com o trabalho doméstico e de cuidado dificulta a realização do trabalho remunerado, Dr. Marcelo. É exatamente isso, Glaucia. Um desafio muito grande conciliar essas duas rotinas, né? Como a gente viu, o suporte familiar é essencial nessa atividade, especialmente naquilo que diz respeito à rotina da casa, né? Se a gente somar esse número de horas, é como se fosse uma jornada dupla, às vezes tripla, de trabalho, né? E essa jornada gigantesca, que já não é fácil, no meio de uma pandemia, pode causar impactos na saúde mental dessas mulheres? Com certeza, além de lidar com o medo... Dessas não, de nós mulheres, de todas as mulheres. De todas.
além de lidar com o medo inerente àquilo que é o cenário de saúde, né, a gente viu que a maior parte das colaboradoras no setor de saúde são mulheres, né, 70%, isso é muito. A maior parte delas está envolvida no contato direto, então você tem que lidar com o medo associado à pandemia. E, ao mesmo tempo, lembrar que tem filhos. Isso, quando tem filho ainda fica um pouco mais difícil, Exatamente. Ou bem mais difícil. A maior parte das mulheres cuida de alguém. Como a gente viu, se não é dos filhos, dos próprios, pode ser dos filhos de outras mulheres, ou de idosos, ou de pessoas que têm alguma deficiência, que estão em uma questão de vulnerabilidade. Ou seja, além de lidar com a questão da pandemia, do adoecimento, é conciliar essa preocupação e não levar essa preocupação para o cenário do cuidado e também não trazer o cenário do cuidado para dentro dessa rotina de cuidado domiciliar, o que é muito difícil, né? Doutor Marcelo, e eu queria também que você me ajudasse a analisar sobre em relação aos impactos para a produtividade. Impacta diretamente aquilo que é a produtividade do trabalho, seja ele qual for. Então, às vezes a gente vai ter uma questão de envolvimento na linha de frente da Covid-19, né, no combate à Covid-19, isso vai impactar nessa questão da produção ali. Então, se eu não estou com a cabeça focada na rotina, paramentar, desparamentar, poder fazer essa assistência, isso gera um impacto. E, ao mesmo tempo, eu posso trabalhar num setor que não tem nada a ver com essa linha de assistência direta ou essa linha de frente. Que setor é esse, por exemplo? Eu posso trabalhar em serviços administrativos, em serviços que vão ser do escritório, e aí a gente traz o escritório para dentro de casa. E aí, como que é cuidar de uma criança menor de 12 anos, como é o dado da pesquisa, e fazer o escritório em casa, né? A criança, às vezes, vai estar fazendo aula virtual ou não, e aí você tem que dar conta de equilibrar isso. Então, impacta na sua capacidade produtiva. Existe um dado de uma outra pesquisa em relação à produção científica no Brasil, em que as mulheres não estavam conseguindo publicar o mesmo tanto que os homens nesse cenário de pandemia, em decorrência de ter que administrar a casa e o serviço técnico, né? Essa parte da escrita, porque isso interfere na sua capacidade de produzir de modo direto. E aí a pergunta é, por que isso não impacta os homens, né? Pela nossa questão da nossa divisão social do trabalho doméstico. Continuou como estava antes. Continuou como estava antes. Isso, inclusive, é uma das causas mais importantes de divórcio. A maior parte dos divórcios acontecem por uma divisão injusta de trabalhos domésticos. E dos casamentos, 65% vão caminhar para divórcio. Ou seja, é uma estatística muito alta. Mais da metade vai terminar em divórcio. Doutor Marcelo, e de que forma nós podemos ajudar essas mulheres que estão sofrendo ainda mais esses impactos durante a pandemia? Podemos ajudar? Alguém pode ajudar? Com certeza. Essa é uma responsabilidade... Essa mulher, mãe sobrecarregada. É um trabalho de todos nós, né? Se a linha de frente em relação à Covid-19 é tocada por forças femininas de trabalho, então é um dever social nosso que vai ser cuidado eventualmente por parte dessa força em algum momento da nossa vida, se não for em relação à Covid-19, pelo menos em outros cenários de adoecimento. É um dever nosso possibilitar esse cuidado, né? essa troca mútua de atenção e de cuidado. E a gente pode fazer isso começando em casa, né? Nesse equilíbrio. Tudo começa em casa, né? Começa em casa. A gente começa na divisão desse trabalho doméstico, né? Quem cozinha, quem passa roupa, quem lava roupa, quem limpa a casa. Eu posso terceirizar isso? Não posso terceirizar isso. Se não posso, eu estou consumindo aquele espaço, estou usando aquele serviço, e aí é dever do outro sempre resolver a situação, né, da limpeza. Isso é uma questão muito importante de ser pensada na dinâmica familiar. E quando a gente traz filhos para o cenário, isso aumenta muito mais. A mulher começa a se cobrar mais ainda. Não só uma questão de cobrança da própria mulher, mas uma questão de cobrança social em cima dela, né? É dever só da mulher. A gente faz isso enquanto sociedade, né? Quanto tempo dura uma licença maternidade? Quanto tempo dura uma licença paternidade? O que a gente diz enquanto sociedade fazendo isso, né? Qual que é o papel do homem? É só um apoiozinho? E aí, o quanto isso vai impactar na sobrecarga. E até porque agora, nesse momento de pandemia, as crianças, na maioria das cidades brasileiras, elas estão em casa. Exatamente. É como se o cenário da pandemia ele intensificasse ou tornasse mais evidente algo que é uma realidade prévia já, né? A maior parte dos lares brasileiros hoje são chefiados por mulheres. Ou seja, a renda do trabalho feminino fora de casa ela é necessária para poder manter a casa.
né? Quando não ser a única fonte de renda. E aí, como que a gente se organiza socialmente em relação a isso? Aí essa mulher, além de ter que carregar a casa no sentido econômico, ela vai também ter que carregar em todas as partes organizacionais da rotina de trabalho dentro de casa. Isso é desgastante para a saúde, né? Isso gera repercussões. A gente já falou nos outros programas sobre a importância da empatia, né, em diversos cenários. Nesse cenário ela se faz ainda mais necessária. Justamente, ela precisa de ter uma atenção muito ativa nesse sentido. E por que ativa? Porque socialmente, culturalmente, a gente vai ser reforçado pela ideia de que a gente não precisa olhar que está tudo bem. E isso de olhar como sendo normal a sobrecarga acaba perpetuando ela, né? Então, quando a gente está num cenário de cuidado clássico, dentro de um setor hospitalar, você vai gerar essa sensação de empatia meio que por impulso, né? Para cuidar do outro, esse outro está adoecido, então eu preciso me colocar no lugar dele. Só que quando você traz isso para um cenário de vida cotidiana, extra-hospital, você se coloca no lugar dos outros com que frequência, né? E quando esse outro é uma mulher ou é uma mulher que é mãe, com que frequência você se pergunta se ela precisa de ajuda? Como deve ser amamentar depois de ter uma rotina de trabalho de 8 horas? Um outro fato que acho que vale a gente chamar ainda mais atenção é o aumento da violência contra a mulher nesse momento de pandemia. Essa mulher, que é mãe, que já está sobrecarregada, mas vem sofrendo com esse aumento da violência, doutor Marcelo. Um dado muito interessante é as estatísticas do Disque Denúncia, como 180, que aumentaram bastante. A Itália, por exemplo, registrou desde o começo da pandemia um aumento de 161,7% das denúncias acontecendo em órgãos oficiais. E aqui na América Latina isso não é diferente. Por exemplo, na Argentina a gente teve um aumento de 39% na segunda quinzena de março, que foi o início da pandemia. E aqui no Brasil esse aumento foi de 14%, um número bastante expressivo das denúncias, que vem aumentando significativamente em torno de 37,6% em relação ao ano anterior. O que vai equivaler em números absolutos em torno de um aumento de 37 mil denúncias, o que é um volume bastante grande, né? Então a gente percebe que o contexto da pandemia traz uma maior vulnerabilidade em relação à violência doméstica nos lares brasileiros. E depois do intervalo a gente vai conversar com a Renata Pascoal, ela que é gerente de recursos humanos do Hospital de Amor e vai falar com a gente um pouco mais sobre essa difícil missão nesse momento de pandemia, ser mulher, ser mãe. Daqui a pouquinho a gente volta.